dava para fazer isso de um jeito que a gente conseguisse eliminar todas essas críticas? Por exemplo, existia um jeito menos... que armasse menos os inimigos Igor, políticos? não dava, porque na verdade você tem que entender o seguinte. Se não fossem essas críticas, iam ser outras. Tá? É a história que eu falei aqui do PowerPoint. Esqueça a corrupção. Esqueça que o Lula foi condenado em primeira instância, por mim, eu dei a sentença. Esqueça que a sentença foi confirmada pelo tribunal em Porto Alegre, por 3 magistrados, 3 juízes profissionais. Esqueça que depois essa mesma sentença foi confirmada em Brasília pelo tal do STJ, Superior Tribunal de Justiça, por outros 5 juízes. O que interessa não é a corrupção confirmada ali em 3 instâncias. É dizer que a sentença foi dada por mim, que supostamente estaria... Trocando mensagem com os Trocando promotores mensagem, e tal. não tem nada ali. Ninguém fala assim, ó, a mensagem... Isso aí virou uma lenda, né? Tá, você vai olhar as mensagens lá. O que tem nas mensagens? Tem alguém fraudando prova? Não. Tem alguém ocultando prova que o Lula era inocente lá das acusações? Não tem. Tem alguém combinando alguma coisa ilícita? Né? Tem alguém falando assim, ó, vamos fazer isso para prejudicar não sei quem, vamos fazer isso para enganar não sei quem. Não tem nada disso. O que eles pegam é uma narrativa, criam lá uma fantasia, por que eles querem esquecer? Querem esquecer, por exemplo, que o Lula tinha um sítio, que ele ia toda hora, tinha lá pedalinho, o nome dos netos dele, tinha lá almofada, ele dormia lá dentro do quarto principal, como se fosse dono, o sítio estava em nome de outra pessoa, tá? E foram lá Odebrecht, OS, reformar o sítio dele, gastaram lá centenas de milhares de reais, por exemplo. E qual que é a explicação? Você já ouviu alguma explicação do Lula sobre isso? Não, mas assim, eu também percebo, e você vai me desculpar, Tá. mas assim, eu entendo, eu acredito, eu pessoalmente, eu acredito que o Lula tá enrolado com o triplex, eu acredito que ele tá enrolado com o sítio, mas não tem o batom na cueca, como diria o Boechat, ou tem? Tipo, Olha, como é que a gente liga ele de forma irrefutável? Não dá, né? A gente imagina. Ô Igor, vamos colocar o seguinte, o que é a operação, Lava Jato revelou, tá? Que pegavam a Petrobras, os cargos lá de diretores, que nomeavam os diretores da Petrobras, e os diretores estavam lá com uma missão: arrecadar suborno das empreiteiras que tinham contratos com a Petrobras. Para quem que ia esse suborno? Tá? A ideia originária era que esse suborno fosse para os partidos, para financiamento ilegal, tá, de eleições, e fosse para enriquecimento ilícito dos políticos. E aí você tem, segundo lá está nos autos, as condenações, segundo lá declararam os colaboradores, os criminosos arrependidos, ia lá principalmente para o PT, para o PP, para o PMDB, mas tinha outros partidos também que receberam, políticos ali que receberam. Tá? Isso está na sentença, isso tem documento, não é só palavra de colaborador, está tudo lá documentado. Isso aconteceu por uns 10 anos. Durante qual governo? Governo do Lula, do PT. E foi ainda parte do governo da Dilma. Diretores nomeados por quem? Diretores nomeados pelo Lula. Tá? Ou seja, teve todo aquele esquema criminoso que hoje resultou já 6 bilhões de reais, tá, recuperados pela Petrobras, naquele esquema de corrupção. 6 bilhões de reais. Tá? E assim, quem que é o responsável por tudo isso? O juiz e o procurador do PowerPoint. Né? Enfim, né, eu acho assim, é querer muita ingenuidade nossa. Até porque você nunca viu, você já ouviu o Lula falar assim, puxa, eu errei na nomeação. Eu reprovo o comportamento. José Dirceu foi condenado. Tá? Foi condenado tanto no mensalão, que é aquele caso julgado pelo Supremo, que teria recebido lá suborno, ou participado do esquema de suborno. Foi condenado na Operação Lava Jato. Foi descoberto lá que tinha um dos diretores da Petrobras, tá, que parte do suborno encaminhava para ele
tá? Isso foi utilizado lá para comprar imóvel, para reformar imóvel dele. Isso está documentado. Isso foi confirmado em sentença de primeira instância, em sentença de apelação lá do Tribunal de Porto Alegre. Ou seja, você tem as provas ali, entendeu? Se eu vi alguma vez o Lula falar assim, puxa, o José Dirceu fez coisa errada, ele não está mais do meu lado. Ele não participa mais aqui do PT. Ele vai ser expulso do PT. Você já ouviu alguma coisa assim? Não. Aí você pega o Palocci. Palocci foi bombástico também na época, né? Palocci, ministro da Fazenda do Lula. Tá. Palocci era o cara que depois que saiu do governo ficou lá ajudando, né, o presidente Lula nas coisas dele e participou das campanhas, das organizações da campanha. Tá lá no processo e tal. O cara vem, né, e fala tudo aquilo que fala. Fala que a Odebrecht tinha disponibilizado uma conta de 200 milhões de reais, tá, para a presidência do PT. Tem uma planilha que foi apreendida lá, a tal do programa italiano. Fala tudo aquilo, é condenado, está provado, tal. Assim, todo mundo no entorno envolvido lá em corrupção. Você ouviu alguma vez o Lula falar alguma coisa de alguma dessas pessoas? Nunca. Assim, se o teu argumento é que é muito difícil que o Lula esteja limpo quando todos os amigos dele, todo mundo que está envolvido no governo dele, todo mundo que está por ali tá sujo, eu concordo contigo. Eu acho que é muito difícil mesmo. Mas ele não... Assim, eu também acho que ele foi hábil o suficiente para esconder tudo que ligasse a ele... qualquer tipo de... qualquer movimento nesse sentido, de forma cabal. Porque, assim, a gente tem, eu não sei, uma coisa que ligue o Lula de forma irrefutável.